Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Romanos 3:23 e diz o seguinte: Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. A palavra de Deus sempre nos fala sobre a graça de Deus. Mas eu sinto que nós sempre queremos de alguma maneira compensar, porque a graça de Deus ela é tão maravilhosa e ela é tão, de uma certa maneira até injusta, que a gente fica querendo pagar por ela de algum jeito. E eu digo injusta porque se a gente parar para pensar, Jesus morreu por nós pecadores, a gente é que tinha dívida e Jesus, que não devia nada, pagou por nós. E a gente fica assim, não é possível, não está certo, eu tenho que fazer alguma coisa para compensar por isso, eu preciso fazer algo. E aí tem gente que acha que dando dinheiro de algum jeito vai compensar, mas não, isso não funciona. E aí tem gente que acha que tem que fazer boas obras, tem que fazer o bem, e aí se eu fizer o bem tanto, algum dia eu vou conseguir ganhar o meu ticket dourado para entrar no céu, mas também não. A palavra de Deus nos mostra que nós contribuímos para ajudar a sustentar, o templo do Senhor, e que nós fazemos boas obras porque Deus habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós, e as boas obras acabam sendo consequências dessa vida que a gente vive com Deus. Então, se a gente aprende a amar o próximo com Deus, a gente acaba colocando isso em prática e isso gera boas obras, mas a gente não faz coisas boas para ganhar crédito no céu, para, quem sabe, conseguir convencer Deus a gente entrar no paraíso. A palavra de Deus nos mostra que isso é a graça de Deus, que todos nós estamos em pecado e é só pela graça de Deus, é pelo sacrifício de Jesus Cristo que nós somos perdoados, somos purificados. Tem uma história que Jesus conta de dois homens que foram ao templo e um deles estava todo altivo, todo orgulhoso, e ele falava sobre o quanto ele fazia boas obras, sobre quanto dinheiro ele contribuía. Ele era arrogante. E tinha um outro que estava ali no fundo e ele se humilhava diante de Deus e dizia que ele não merecia. Ele era pecador, mas ele precisava, ele queria que Deus perdoasse ele, mas ele sabia que não era nada, que não era ninguém. E Jesus nos mostra, que esse homem arrependido, esse homem humilhado, esse homem que chega lá dizendo, eu sei que eu não sou ninguém, este homem alcançou a graça que Deus tinha para oferecer. Porque o outro, o orgulhoso, ele se achava muito bom. Ele não achava que precisava pedir perdão por nada. Ele falava, eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, para que eu vou pedir perdão por quê? Mas a pessoa que encontra Deus, que tem esse encontro com o nosso amado Senhor, um ser divino, um ser poderoso, a gente olha e a gente entende que nós somos pecadores e que nós erramos e que nós temos falhas e que nós precisamos pedir perdão. E nós precisamos nos reconciliar com Deus, nos religar com Deus, nos reconectar com Deus. Só que a nossa dívida ela era tão grande que não há nada que a gente podia fazer para pagar. A gente não tinha condições de pagar. Não tinha como juntar dinheiro suficiente para pagar. Hoje em dia a gente vive num tempo em que às vezes por causa de empréstimos e cartões de crédito, muita gente se endivida. E aí de repente chega num ponto onde os juros é tão grande e o aumento da dívida fica tão grande, caminhão fazendo barulho, o aumento da dívida fica tão grande que chega uma hora em que você olha e fala, é impossível pagar essa dívida, porque a dívida está crescendo mais rápido do que cresceria, por exemplo, o meu investimento, ou ela cresce mais rápido do que o quanto eu consigo guardar de dinheiro. É impossível. E aí o que você faz quando você vai tentar pagar essa dívida impossível?
Você vai para um agiota para pegar mais dinheiro para fazer mais uma dívida? Não adianta, isso não vai salvar você, isso não vai te ajudar. Quando a gente lida com bancos, a gente vai lá, chega no banco, senta e fala: eu não tenho como pagar essa dívida. E ela continua crescendo. E aí? O que a gente vai fazer? E aí o banco faz um esquema lá, faz um bem bolado, trava, né, para a dívida parar de crescer, faz umas parcelinhas, diminui o valor, faz um esquema para pagar a sua dívida. Mas quando a gente está falando do nosso pecado, da nossa dívida, do nosso Deus santo, sagrado e perfeito, e a gente olha para Deus e não tem como a gente olhar para Deus e achar que a gente é santo como Ele, e achar que a gente é perfeito como Ele. Nós não somos. Nós somos pecadores. E a palavra de Deus justamente fala isso. E esse versículo que a gente começou lendo hoje fala isso. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Deus, Ele não aponta o dedo na nossa cara e nos acusa e fala sobre como nós não alcançamos o padrão de glória dEle, que nós não somos merecedores do amor dEle. Ao contrário, Ele sabe que nós somos do jeito que nós somos. E Deus providenciou um jeito para que a gente pudesse ser perdoado, para que a nossa dívida fosse apagada. Jesus, na cruz, pagou a nossa dívida. Jesus, santo, perfeito, um cordeiro sem falhas, é sacrificado em nosso lugar. E o sacrifício de Jesus, ele é perfeito, ele é eterno, ele não precisa ser repetido. Então, se o sacrifício de Jesus não precisa ser repetido, porque ele é perfeito, o poder de Jesus de nos curar, de nos libertar, é maior do que o meu poder, né, de cometer pecados, porque Jesus é infinitamente maior do que eu. Às vezes, a gente ainda fica tentando compensar e achar que de algum jeito a gente vai compensar essa graça que Deus tem por nós. Mas não há nada que a gente possa fazer. Mas isso não é uma coisa ruim. Na verdade é uma coisa boa. Porque nós não estamos falando de uma dívida aqui. Nós estamos falando de que alguém pagou a nossa dívida. Isso é muito bom. Às vezes quando a gente é criança, a gente ganha um presente. E a criança não tem posses. A criança ela não tem coisas. Os pais da criança têm. Então quando a criança ganha ali, ela abre a caixa e fala: meu Deus, ganhei o Nintendo 64. Ela pula, ela salta, ela se alegra. Por quê? Porque ela sabe que ela não tinha como. Era impossível. Ela é só uma criança, ela não pode sair e comprar o que ela quiser, ela não tem como. Mas de alguma maneira, fora do controle dela, fora da possibilidade, fora do que é possível para ela, aquele presente apareceu. Aquela pessoa que te ama te deu esse presente. E aí você tem duas direções diferentes que você pode tomar. Quando Deus te oferece esse presente da salvação, da vida nova, do perdão, e Deus fala: olha, eu vou pagar todas as suas dívidas. Jesus Cristo, ali na cruz, está pagando tudo o que você deve, você não deve mais nada. E quando a gente conhece a Deus, a gente vê que Deus realmente é maravilhoso. E a gente se apaixona por Deus e aprende que andar com Deus é a melhor coisa na vida. E que estar com Ele é a melhor coisa na vida. E tem gente que chama isso de se tornar cristão. Você conhecer a Deus e amar a Deus e começar a andar com Deus. E alguns até falam assim por preconceito mesmo, né? De crente. Esses crentes aí, né? Virou fanático, virou religioso, agora é cego, não usa mais o cérebro, agora é crente. Quando na verdade a gente está fazendo só o mesmo que aquela criança que abre o presente, salta de alegria e fica muito feliz e se sente agraciado. Agraciado por estar recebendo um presente maravilhoso que a gente não tinha como conquistar sozinho. Mas aí, então, como eu falei, nós temos duas escolhas que nós podemos fazer. Quando o Senhor nos oferece esse presente da salvação, uma vida nova com Deus, um novo começo, conheça o amor de Deus, conheça o Senhor, ande com Deus.
esse presente da salvação e da vida nova que nós recebemos por causa do sacrifício de Jesus. Quando nós recebemos esse presente, nós podemos aceitá-lo de braços abertos e ficar felizes pelo presente que a gente ganhou. Ou a gente pode fazer o que nenhuma criança faz, a gente pode fazer que nem o homem orgulhoso na história de Jesus e falar assim: eu não preciso de migalha, eu não preciso de perdão coisa nenhuma. O que? Eu me arranjo, eu me viro sozinho, eu não preciso de ninguém. Tá me falando de salvação, perdão de pecado? Pedir perdão por quê? O que foi que eu fiz? Errar, todo mundo erra, né? O pecador, ele adora falar isso, né? E principalmente o pecador que rejeita o perdão de Deus, ele rejeita o presente de Deus. Ele adora apontar o erro dos outros, para ele não se sentir tão mal. Falar, todo mundo erra, todo mundo é pecador. Então eu tenho que pedir perdão por quê? E isso, na verdade, é um orgulho no coração falando. É um orgulho. Porque a pessoa que sabe que é pecadora, ela está como aquele homem arrependido na história de Jesus. E falando, Deus, esse presente é maravilhoso, eu não mereço isso. Eu não tenho o que fazer, o que eu posso fazer? O que eu vou poder te dar em troca? Eu não tenho nada. E aí é que a gente descobre um dos maiores mistérios e uma das maravilhosas injustiças, que é: Jesus pagou a minha dívida, Jesus pagou a sua dívida e Ele não te cobra. E isso é a graça. É claro que Deus quer que a gente esteja junto com Ele, porque estar com Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida. Deus tem coisas muito boas para nós, coisas melhores. Deus tem uma vida nova para a gente. E o presente da salvação que vem em Jesus Cristo, ele precisa ser aceito. O próprio Jesus falou que ele bate a porta. Ele não chega chutando a porta e fala, cheguei! Ele bate a porta e pede para entrar na sua casa. Deus tem um convite para fazer. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer fazer parte da sua vida. Todos os dias, Ele quer que você ande junto com Ele. Conheça o amor de Deus. O amor de Deus é maravilhoso. Conheça o amor de Deus. É muito bom. É muito, muito bom. É a melhor coisa que tem. E se você aceitar esse presente, se você deixar o orgulho de lado, né? O diabo que fica falando, pedir perdão por quê? Pedir perdão por quê? Você não tem nada que pedir perdão, não fez nada de errado. Fica se sentindo culpado por quê? Esses crentes querem se sentir culpado. Não é questão de se sentir culpado. É questão de entender que nós temos falhas, nós temos problemas e nós precisamos de ajuda. E o orgulho, às vezes, nos faz ser uma pessoa que pode estar no chão, sujo, caído no asfalto, todo doente, todo fraco. E alguém chega e fala, deixa eu te ajudar. E você fala, eu não preciso da ajuda de ninguém. É isso que o orgulho faz com a gente. Mas, se você estiver caído no chão, machucado, e chegar alguém como um bom samaritano e te dar a mão e levantar e falar, vem comigo, eu vou cuidar de você. O que você faz? Você fala, eu não preciso da ajuda de ninguém? Ou você aceita este belo presente que estão te dando? Eu não tenho dinheiro para dar em troca, não. Ele não está pedindo nada. Deus não está pedindo nada. Não é pelo seu dinheiro, não é pelas boas obras. Você não vai conquistar a entrada no céu. É graça. Graça é isso. É de graça e você não tem como retribuir. Isto é o que a gente chama de graça de Deus. É maravilhosa? É. É um pouco pesado às vezes, porque faz a gente perceber o como nós somos pequenos e o como nós precisamos de Deus. A graça também nos ajuda a ter humildade. Porque para aceitar a graça de Deus, para chegar para Deus e falar, eu pequei, eu preciso do teu perdão, precisa ter humildade. Para aceitar que você errou, precisa ter humildade. Então, na realidade, a graça é para todos. É um convite para todos. E não há nada que a gente possa fazer. Mas, realmente, a única coisa que você tem que fazer é aceitar. Esse presente de Deus, ele não vem à força.
Jesus não arromba a porta da tua casa para entrar na sua vida. Ele pede permissão. Essa é a única coisa que você realmente precisa fazer. E se você é alguém que já conhece a Deus, mas sente que está meio distante, que talvez a sua vida devia estar mais, você devia estar melhor, você tem decepcionado a Deus talvez, você não tem andado com Deus para valer mesmo, também é hora de levantar, voltar para o Pai, pedir perdão talvez por alguma coisa que você fez e deixar Deus te restaurar, te renovar e te reconstruir completamente da melhor maneira que você pode ser. Deus te ama e Ele quer que você seja feliz ao lado dele. Então, bom dia, queridos, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até a próxima.